Na semana passada, a gente trabalhou o arremesso do peso, não foi isso? Correto? Exatamente, olha que maravilha. Só que na hora da questão do arremesso do peso, eu achei que ficou ainda um pouco vago a questão da empunhadura, né? É difícil você fazer a demonstração da empunhadura com uma bolinha de estresse, né? Uma bolinha que é macia. Então, hoje, a hora que eu fui no Jardim São Paulo, eu trouxe uma bola que é parecida com a bola do peso. Essa daqui não é a bola do peso, né? Essa aqui é uma bola de bocha. E por que eu trouxe a bola de bocha? Porque ela é mais leve, caso ela escape aqui na minha mesa, o estrago vai ser menor do que se fosse uma bola de 7 quilos ou uma de 4 quilos. Isso aqui deve pesar o quê? Acho que não chega a 1 quilo, né? E por que acaba sendo importante essa questão dessa bola aqui nesse momento? Porque o diâmetro dela, o tamanho dela é o mesmo da bola do arremesso do peso. Então fica mais fácil, mais claro o entendimento de como que é essa questão da empunhadura. A hora que eu falava que essa empunhadura ela não é feita com a palma da mão, mas sim com os dedos. Então a hora que você tem a empunhadura do arremesso do peso, a empunhadura ela acaba sendo essa, ó. A palma da mão ela fica livre e o peso por si só ele vai ser apoiado nos dedos, né? Então a hora que o atleta vai fazer o arremesso, ele está com a palma da mão voltada para fora e aí ele vai fazer o movimento e nesse movimento extensão do cotovelo, nesse movimento de extensão do cotovelo, na parte final do movimento, ele faz esse movimento com o punho e aí o dedo é que vai fazer com que esse peso seja projetado no ar em direção à área de queda. Então eu acho que trazendo o implemento fica mais fácil para vocês conseguirem visualizar isso. Não sei, vocês concordam comigo ou a bolinha de estresse deu conta do recado da semana passada? Concordamos com o quê? Com a bolinha de estresse ou com a bola de bocha? Beleza então. Dessa forma a gente tem aqui agora no meu escritório o dardo, né? A gente tem um dardo aqui. Mais atrás aqui no chão eu tô com o martelo, né? Tô com o martelo aqui bonitinho. E a gente tem também o disco, que é o objetivo nosso da matéria de agora, né? O que a gente vai estudar hoje, que vai ser a questão do arremesso do disco. Então eu vou deixar ele aqui já no jeito, porque daqui a pouco a gente vai precisar dele para mostrar algumas coisas. Só tem que tomar cuidado com essa bola aqui, porque o meu cachorro ele é louco por bola, ele vai querer brincar com isso aqui. Vamos ver se ele vai brincar. Ai meu Deus do céu, vai dar cagada. Que ele não me quebra a porta. Mas tudo bem. Vamos lá então. Então a ideia nossa hoje é trabalhar o lançamento do disco, né? E o lançamento do disco é uma modalidade, é uma prática que eu acho muito legal, né? Assim, dos arremessos e lançamentos, assim, se for fazer uma escala de preferência, eu acho que o disco ele fica meio que empatado com a questão do dardo, né? São as duas modalidades dos arremessos e lançamentos que eu acabo me identificando mais, que eu acho as mais legais de fazer, tanto na teoria como na prática, muito mais na prática, né? Então, o que a gente vai ter hoje? O trabalho em torno do disco, né? E então a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa modalidade e esse conhecimento começa pelo próprio implemento, né? E assim, a gente vai ver as questões relacionadas à empunhadura, como que deve ser feita a empunhadura do disco. A gente tem aquela percepção de
que o disco ele acaba sendo seguro pelas mãos dessa forma e, na verdade, o atleta ele não segura o disco, ele só acaba sustentando esse disco. Então, como que deve ser feita essa empunhadura na hora do arremesso, a área circular, como que é feito esse lançamento dentro daquela área circular, que acaba sendo presente não só no lançamento do disco, mas também no lançamento do martelo. Então eles acabam meio que compartilhando a mesma área, sendo que vai haver uma diferença. A área do disco ela acaba sendo um pouco maior, a do martelo um pouco menor, né? Então essas coisas que a gente vai procurar ver hoje com vocês, né? Então, para a gente entrar nessa questão do disco, a gente vai ver que pelo slide que está mostrando para vocês agora, o disco ele vai ter o formato circular, correto? Mas vocês vão perceber que ele possui bem na parte central dele, na região central dele, uma área que ela é mais achatada, né? Esse núcleo aqui. Então você vai ter em determinados implementos, como é o caso desse nosso aqui, da ACM, a presença de um anel de metal dentro dele que garante não só o equilíbrio, um pouco mais de estabilidade, mas também auxilia um pouco no peso que ele deve ter para a realização das competições, né? Então a gente vai ter uma diferença que vai existir entre o disco feminino e o disco masculino, né? O disco masculino, esse aqui, por exemplo, ele pesa 2 quilos. O disco feminino ele vai ser menor e ele vai ser também mais leve, né? Você vai ver por essa tabela aí, por exemplo, como que vai sendo esse aumento do peso no disco conforme você vai tendo a modificação das categorias, né? O feminino sempre vai ser 1 kg e dependendo da categoria do masculino você vai ter um peso específico, bem como os diâmetros que vão ser diferenciados, principalmente no que diz respeito e de uma maneira bem mais explícita do masculino em relação ao feminino, certo? Então, como eu disse para vocês, você vai ter para o lançamento do disco uma área circular, né? A hora que a gente viu o arremesso do peso, você tinha também uma área circular. Vocês conseguem perceber qual que é a principal diferença que vai existir entre essa área circular, uma comparação entre a área circular do lançamento do disco em comparação com a área circular do arremesso do peso, além do diâmetro dela? Vocês conseguem apontar para mim? Não era a segurança que você tinha comentado para não voar para trás? A gente vai falar ainda da questão da gaiola, mas tem uma outra coisa que é mais relacionada à área circular mesmo, né? Que acaba sendo bem distinta entre o peso e o disco. Aí eu já não sei, perdão. Se vocês lembrarem, na hora que a gente estava falando da questão do arremesso do peso, a gente apresenta a área circular e a gente fala que na área circular você vai ter toda essa região que o atleta pode se movimentar dentro, você vai ter 2 linhas que delimitam essa linha divisória, né, da área circular em 2 metades iguais, mas no arremesso do peso você vai ter uma estrutura aqui na frente. Vocês lembram o nome dessa estrutura? É um negócio para apoiar o pé lá, né, professor? É o negócio para apoiar o pé. Agora, como é o nome do negócio para apoiar o pé lá, ó? É como se fosse uma guia, não é? Que é para o pé não ir longe. Na verdade, não é uma guia. Ele serve como uma referência para delimitação, né, até onde o atleta pode ir. Exatamente, o anteparo, né? A Layara escreveu no Google. no chat. Ela procurou primeiro no Google e daí colocou no Eu não procurei, professor, eu anotei da aula passada, tá escrito aqui. Certeza, procurou. Mentirosa. Ó, que maravilha. A aluna Eu exemplar. vou tirar uma foto e vou mandar no grupo para vocês verem que é verdade. Não precisa. Eu acredito em você, Layara. Obrigada, professor. Os outros podem desconfiar, mas eu acredito. Mas só eu tenho Ingênuo demais. de você olhando a prova de outro. Eu vou divulgar essa foto até o final do semestre.
Beleza? Então, no arremesso do peso, a gente tem a existência desse anteparo, e no disco e no martelo já não vai ter mais esse anteparo, né? Agora, uma coisa que acaba sendo presente nas provas, tanto de disco como de martelo, é a existência da gaiola de proteção, né? Aquela grade que fica em volta dessa área circular, que fica em volta dessa área de arremesso, que serve como proteção, né? Você vai ter, por exemplo, em algumas competições, os atletas errando muito a questão dos arremessos, né? E esse disco saindo realmente numa direção totalmente oposta àquela da qual ele deveria realmente estar indo, e aí, se não é a grade de proteção, ela colocaria em risco muitos daqueles que ficam trabalhando ali na questão da prova, a questão de arbitragem, os fiscais, né? Mesmo os fiscais de às vezes, eles acabam sofrendo determinados acidentes, pois no campo não tem como ele se proteger. Na verdade, ele tem que ser rápido na hora de desviar, na hora que o implemento bate no chão e vai na direção dele, né? Porque conforme eles vão acompanhando esse implemento voando, né, esse implemento no ar, ele tem que ir meio que imaginando qual que vai ser o ponto de impacto dele, para que ele consiga apontar realmente aonde que foi esse primeiro impacto, para daí aferir a distância alcançada. Então, muitas vezes ele já está próximo do ponto de impacto, e na hora que ele bate no chão, ele espirra e acaba acertando o árbitro, né? Então, você vai ver nessas provas, né, no peso nem tanto, mas principalmente em disco, martelo e num nível muito alto, dardo, você acaba tendo acidentes, principalmente com os fiscais de prova que ficam aferindo as distâncias alcançadas, né? Então, a hora que a gente olha essa área circular, você vai ver que não vai existir o anteparo, é uma área circular que vai ter 2,5 metros de diâmetro, certo? Você vai ter a existência desse eixo central, a gente já vai mostrar para vocês daqui a pouco, né, a importância que vai ter esse ponto de intersecção no meio aqui, pois por ser uma área circular, você vai ter que ter esse auxílio para fazer a aferição da distância alcançada pelo implemento, né? Então, a gente vai ver que dentro da... Porque ele tem que apontar onde caiu o peso. Às vezes ele não deixa a marca na grama. E se ele não deixa a marca na grama, fica difícil para daí você conseguir ter uma precisão. Então ele tem que estar próximo, porque a aferição, esse primeiro impacto, ele é visual. Então na hora que ele bateu no chão, ele já vai lá e aponta. Ó, é aqui. Aí vem o rapazinho da trolha, finca ali a trolha e aí faz a aferição da distância, né? Então a gente vai ver a existência dessa gaiola aqui, que ela vai ficando em volta dessa a área circular do arremesso do peso, né? Então você vai ter da área central aqui, da área circular de arremesso do peso, você vai ter uma distância de 7 metros, que é o comprimento dessa gaiola de proteção. Então, do meio da área circular até a boca de abertura da gaiola, você tem 7 metros de distância. E a largura, né, a fenda que vai existir de abertura para lançamento do implemento, ela acaba tendo 6 metros de largura. Então você tem do centro da área circular até a abertura 7 metros de comprimento de gaiola. Você tem essa gaiola atrás da área circular e a abertura da frente acaba tendo 6 metros, beleza? E aí a gente acaba vendo muitas vezes o atleta errando. Então, esse eixo central ele serve não só para a gente ter essa distância de comprimento de gaiola, mas principalmente para esse eixo na aferição da distância alcançada. Então, a hora que você tem o arremesso, ele acaba servindo de vértice para a hora que você vai aferir a distância alcançada pelo implemento, certo? Porque você vai ter aqui a área circular, então não tem como a gente fazer uma linha reta, né? Você tem esse funil aqui que ele vai aumentando, e aí você tem esse ângulo aqui que serve como referência. Ou seja, para ser válido o lançamento, obrigatoriamente ele tem que cair dentro dessas linhas demarcatórias do funil de queda para esse lançamento, lançamento ser aferido. Se o arremesso ele acaba fora, ele acaba sendo invalidado.
Deixa eu ver aqui. Professor, eu sou meio esquecida, então se já tiver falado isso, me ignora. Então, fale. Os slides estão na área do aluno. Algumas coisinhas que eu acrescentei, por exemplo, essa foto aqui não tem no material da área do aluno. Essa tabela também não está lá presente, eu coloquei agora. Esse aqui também não está presente, eu coloquei agora. Então, se vocês quiserem dando print de tela aí, fiquem à vontade. Né? A gente permite isso, não tem problema nenhum. Né? Ou eu posso substituir o arquivo lá também, não acaba sendo nenhum estresse a esse respeito. Beleza? Então, a hora que a gente olha realmente na área de competição, aqui você observa a questão da grade. Aqui você tem aquele que eu gosto de chamar de Valentim, que é um árbitro, né? Então esse árbitro aqui é responsável por analisar se o movimento que foi realizado pelo atleta aqui está dentro daquilo que é permitido pelas regras da competição. Não só no momento que ele entra na área de lançamento, mas também no momento em que ele termina o lançamento. Por que eu falo isso? Porque o atleta ele vai fazer o movimento de lançamento aqui, esse disco ele vai sair pela essa área de 6 metros, né, por essa abertura que vai existir na gaiola, né? Mas o atleta ele só vai poder sair daqui de dentro quando realmente esse árbitro autorizar, quando ele der o lançamento como válido. Se ele sair antes disso, ele acaba invalidando o lançamento, ou seja, se o atleta lançou e o disco não tocou no solo e ele já saiu, por mais que tenha sido a melhor marca dele, o lançamento acaba sendo invalidado. Então o atleta ele deve aguardar o momento correto para que ele saia dessa área de lançamento. Então ele sempre vai entrar nessa posição e ele vai sair também nessa posição, beleza? No peso, o que acontecia? Ele entrava por aqui e ele saía por aqui. No disco e no martelo ele vai entrar por aqui e ele vai sair por aqui, mas sempre tendo como referência o árbitro que vai dizer se o lançamento foi validado ou não. O que muitas vezes acaba acontecendo como forma de estratégia, igual aconteceu na aula passada, o atleta ele acaba invalidando o arremesso dele, o lançamento dele de propósito, para que haja uma velocidade maior no desenvolvimento da competição, né? Então isso acaba sendo importante, né? Então mostrar uma competição para vocês rapidinho, né? Eu acho que esse vídeo ele não vai ser cortado pelo YouTube. Eu tive um problema de novo com o YouTube. Eu fiz uma aula hoje cedo e daí deu problema com a música que está presente no vídeo. Né? Então agora ele está fazendo um tratamento lá para tirar a música, para daí poder passar a imagem, né? O YouTube ele é complexo, não é uma coisa tão simples não, cara. Eu pensava que ele era mais tranquilo, né? Então vamos lá. Essa é uma competição que foi feita em 2013 em Moscou, né? Que é aquela foto que está no slide, né? Se você for ver, é o print de tela que eu realizei para colocar no slide e mostra a atleta alemã, né, fazendo o lançamento dela, né? Se vocês procurarem no YouTube, tem a competição completa dos Jogos Pan-Americanos de Lima, e essa competição ela foi, eu estava assistindo ela agora há pouco, foi impressionante a quantidade de erros, de atletas errando o arremesso, né? Desde você fazer o disco bater na grade, né, de proteção, como lançar fora da área de queda, né? A competição ela foi bem... Então aqui a gente vai ter o lançamento dela. E assim, o que a gente vai acabar observando? Que no lançamento do disco, você só vai ter uma técnica permitida, né? Não tem duas técnicas que acabam sendo no arremesso do peso, né? No disco, todos os atletas realizam a mesma técnica. A única coisa que vai modificar é se o atleta é destro ou canhoto, certo? Dependendo da mão dominante, é o lado que ele acaba fazendo o giro, né? Então, isso acaba sendo também importante de se observar quando
existem competições de disco, mas o movimento em si, ele acaba sendo o mesmo, né? Todos os atletas vão dar um giro e meio para a realização do lançamento. Nessa competição aqui, vocês vão ver, por exemplo, como é uma final, você tem a realização de 6 arremessos, né? Então, a gente continua seguindo a mesma ideia que foi passada, né? Ou seja, a mesma regra que existia no arremesso do peso. Então, se eu tenho até 8 atletas, são realizados 3 arremessos, 6 arremessos. Se eu tenho mais de 8 atletas, cada atleta realiza 3, classificam-se os 3 melhores, que vão ter direito a mais 3 arremessos. Beleza? Então, acaba sendo, nos arremessos e lançamentos, a mesma coisa. Então, com mais de 8 atletas, primeira etapa da competição, 3 arremessos, separa-se os 8 melhores, mais 3 arremessos. Na competição só tem 8 competidores, como é o caso dessa final aí. Cada competidor tem direito a 6 arremessos e acaba sendo válido sempre, independente da quantidade de competidores, a maior distância alcançada. Então, se você for ver essa atleta aqui, o melhor arremesso dela foi o segundo, 64,47. Depois ela errou 2 vezes, ela teve 61,92 e ela está indo para a última tentativa dela. Lá você tem o pessoalzinho que vai pontuar onde caiu, coloca-se a trolha bonitinho. Então, aí é a questão da movimentação de pés, né, para a realização do arremesso. Então, o que a gente vai ver de fases de movimento, e aí eu pergunto para vocês também, qual que é a primeira etapa que deve ser observada do movimento no arremesso do disco? Empunhadura. Ó, que maravilha, vocês já estão ligeiros, vocês já estão espertos com relação a isso. Vamos ver lá mais um atleta cubano agora, daí a gente já fecha o vídeo e volta para a aula lá. Ó. Ela acaba entrando, se eu não me engano ela é canhota. Não, é destra. Então, aí a gente acaba vendo a questão da movimentação. Então, se a gente for continuar com o vídeo, você vai ter outro atleta e o movimento dela vai ser o mesmo, de giro, de troca de pés na base de apoio, né? O grito no finalzinho, que é regra, parece, para eles, né? Todos os atletas realizam o final do movimento gritando, acho que, sei lá, eu fazer com que o peso, o dardo, o disco vá mais longe, né? Então, você acaba tendo isso aí na competição. Vamos ver essa última atleta aqui. Então, em destra. Maravilha. Vamos voltar lá então para o slide. O que a gente vai ter então de interessante, né, e de necessário se observar nessas competições? Essa primeira etapa, que é a etapa da empunhadura, né? E por que eu falo que a empunhadura ela acaba sendo interessante? Porque é ela que vai garantir esse impulso que o implemento vai precisar, esse equilíbrio que o implemento precisa ter para utilizar toda essa força que surge na movimentação em giro para que ele seja projetado no ar. Então, quando eu falo que o atleta ele não segura, que na verdade ele sustenta, você vai ver que a hora que o atleta posiciona a mão dele para o arremesso do peso, para o lançamento do disco, ele vai estar mais ou menos assim com a mão, ó. Só a pontinha dos dedos aparecendo, e aqui atrás, né, aqui atrás, nessa outra face, você vai ver a distribuição que vai existir dos dedos para dar a sustentação desse disco. Então, a hora do movimento para arremesso, na hora que ele faz a fase final do lançamento, essa empunhadura ela vai ser importante. Por quê? Porque esse disco ele vai girando no ar.
esse disco, na hora que ele vai na parte final do movimento, a hora que ele é solto, ele tem que sair girando. Mas ele não pode sair girando de qualquer maneira. Ele tem que sair girando no sentido horário. Então, esses dedos aqui, que estão aqui em cima, o dedo médio, o indicador, mas principalmente o dedo médio, o anelar e o dedo mínimo, que vão fazer esse movimento aqui, ó, para que na hora que o disco seja lançado, ele saia girando no ar. Então, o lançamento, para ser válido, obrigatoriamente esse disco tem que sair girando no sentido horário. Entenderam? Nossa, então não vale se for no anti-horário? Não. E não tem como ele ir no sentido anti-horário, porque pelo movimento em círculo, se você fizer esse movimento anti-horário, o que vai acontecer? Ele vai voltar, ele vai acompanhar o movimento de força que você está fazendo na questão do giro. Então ele vai torto. Ele vai torto não, ele vai bater do lado na grade. E eu não quero que ele bata na grade, eu quero que ele vá reto. Então eu tenho que fazer um movimento de torção aqui, para que na parte final do meu giro, eu projete ele no ar para ele ir reto. Para ele Nossa! não para o lado. Né? Porque pela força centrífuga, né, o que vai acontecer? Na parte final do movimento, se eu continuo e faço isso com ele vai continuar girando na mesma sequência, pela inércia do meu corpo, ele vai continuar acompanhando a mesma força que eu desenvolvi. Então, para eu fazer com que ele vá reto, eu tenho que fazer com que haja uma força contrária nele, para daí ele ser projetado no ar, de maneira que ele vai em linha reta, sem bater nas grades, passando pela fenda de 6 metros, né, e caindo na área de queda da maneira esperada, né, o mais longe possível. Então, as duas partes mais delicadas na questão do lançamento, principalmente para a gente que vai estar na parte de aprendizagem, é fazer o aluno compreender esse movimento aqui dos dedos para a parte final do lançamento e a questão dos giros, do posicionamento de pernas, né? Então, a gente vai ver que o atleta, na hora que ele está fazendo o arremesso, vamos voltar no vídeo lá de novo. Você pode ver, esse movimento de semiflexão de joelho aqui, ela acaba sendo essencial para que ela consiga ter não só uma postura própria para a realização do giro, para essa troca de bases. Então, a hora que você vai perceber, aqui a coluna dela, ela pode ter uma leve inclinação à frente, mas a semiflexão do joelho ela acaba sendo importante. E aqui você vai ver que essa perna esquerda, ela realiza uma posição de eixo para que ela gire em torno da esquerda, apoie a direita, gire em torno da direita e chute de novo, ó. Quer ver, ó? Ó, ela chutou com a direita, faz a troca de base, chuta com a esquerda, faz a troca de base e termina fazendo um novo apoio de pés, né? Vamos ver se a gente consegue ter uma outra competidora que mostra um pouquinho mais longe para ficar mais visível isso para vocês. Acabou a competição, pô? Isso não dá. Vamos voltar lá no comecinho. Então vamos lá na cubana, ó. Então ela vem bem na borda aqui, mais distante da área circular. Faz a semiflexão do joelho. Essa perna esquerda, ela vai servir num primeiro momento como eixo. A perna direita ela vai acompanhar o movimento do braço girando. Ela faz um pivô em torno da perna esquerda, faz um pivô novo. Quer ver? Ó, girou na esquerda, girou na direita e lança.
Então você vai ter dois momentos de pivô na hora que ela faz o movimento. Na hora que ela tem esse primeiro giro, que ela faz um pivô em torno da perna esquerda, a perna direita apoia no chão, ela joga a perna esquerda de novo para ela ter um pouco mais de impulsão, e aí na parte final do movimento, o braço acompanha mais uma vez a perna direita para ela fazer aquilo que a gente chama de chute no final do movimento, e aí projetar o disco no ar. Então, a gente vai ver essa questão da movimentação de pernas junto com a empunhadura como sendo essenciais para que o lançamento seja feito da melhor maneira possível, né? E aí na fase de aprendizado, na fase da sequência pedagógica do movimento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, num primeiro momento, o lançamento parado, depois a gente faz com 1/4 de giro, depois a gente faz com meio giro, para daí a gente chegar no giro inteiro, e aí depois lá na frente, né, quando tiver bem aprimorado isso, a gente vai para um giro e meio, né, que seria daí o movimento total. Então, quando a gente pensa na questão de fases do movimento, o que a gente vai ter? Uma primeira etapa, que é a questão da empunhadura, né, essa inicial, né, a questão do posicionamento que o atleta que vai ter dentro da área de lançamento. Aí a gente vai para o giro ou deslocamento, ou seja, que é o momento em que ele está fazendo essa movimentação dentro da área circular, né? Aí a gente vai, dentro desse giro e deslocamento, você tem essa posição inicial, mas uma posição final de lançamento, ou seja, se você perceber pelo vídeo, o atleta ele começa de costas para a área de queda, e a parte final do lançamento ele está de frente para a área de queda, né? Então essa posição final do lançamento, a posição de lançamento, o atleta está como? De frente, né? E aí você tem um lançamento propriamente dito. Mas ao final desse lançamento propriamente dito, você vai ter uma outra etapa que igual acaba acontecendo no arremesso do peso, que é a questão da troca de pés ou reversão, que a gente entende como sendo a fase de recuperação, né? A questão do reequilíbrio, o atleta terminar parado ali sem exceder o limite estabelecido pela área circular para a realização do lançamento. Conseguiram visualizar ou fazer essa relação do vídeo que a gente acabou de mostrar com essas fases, com essas etapas do lançamento? Sim, professor. Vendo assim é bem mais fácil. O vídeo também, na hora que você fala as duas pernas elas giram, quando você fala é meio complicado enxergar, mas depois que você mostrou o vídeo ficou bem mais claro. Sim. Na prática ainda fica mais divertido, né? A gente vai chegar lá na prática, daí a gente vai relembrar tudo isso de novo, daí você vai ver como é interessante. Mas nessa questão da empunhadura, né, quando a gente fala nessa questão da sequência pedagógica do movimento, a primeira etapa da sequência pedagógica do movimento, ela acaba sendo a empunhadura. Eu lembro que eu falei para vocês, por exemplo, no salto em altura, que a sequência pedagógica ela funcionava de maneira inversa, lembram? Falava, na sequência pedagógica a gente começa com a queda, depois a gente vai fazendo a volta, então a gente sai da queda, vai para a questão da passagem da barra, depois a gente vem para a corrida de aproximação, né, a questão da impulsão e a corrida de aproximação. Então depois que a gente faz essa sequência inversa da sequência pedagógica, e o aluno sensibilizou na questão da queda, entendeu como que deve ser a passagem por sobre a barra, como que deve ser feita a impulsão, para daí entender a questão da aproximação e corrida, aí a gente faz daí o vídeo da maneira correta, que é partindo da corrida, tal, até terminar com a queda. Na questão do lançamento, a gente começa com a empunhadura, né? E assim, a coisa mais interessante que existe para você conseguir fazer a empunhadura da maneira ideal, seria você, num primeiro momento, dividir o seu disco ao meio, ou seja, você traça uma linha dividindo esse disco ao meio, então você vai acabar tendo dois hemisférios, de modo que nessa divisão de dois hemisférios você vai ter uma empunhadura que é utilizada por iniciantes e uma empunhadura que é usada por indivíduos mais avançados. Qual que acaba sendo a diferença da empunhadura de um para outro? A questão da posição dos dedos, né? Então, na empunhadura do iniciante, o dedo médio
ele fica em cima dessa linha média que divide o disco em dois hemisférios. Então você vai ter um dedo ao centro, anelar e mínimo para um lado, indicador e polegar para o outro. Então você vai ver que a sua mão ela acaba quase que ocupando o disco todo, né? Agora, na questão que envolve, por exemplo, a empunhadura do avançado, o que vai acontecer? Você vai ter um giro disso aqui e quem vai ficar nessa linha média acaba sendo o indicador. Né? E qual que acaba sendo a diferença na questão final do lançamento dessa posição para essa posição? Facilita a rotação? Essa posição aqui, o movimento ele acaba sendo mais longo, né? Então ele demora mais para acontecer, ou seja, o implemento ele acaba saindo um pouco mais lento, né? Na fase final do movimento. Aqui, o movimento ele é mais curto e mais rápido, então ele acaba ganhando mais velocidade. Então é essa questão que vai existir de diferença de empunhadura na hora do lançamento do disco. Então a gente acaba fazendo uma série de exercícios dentro do processo de aprendizagem para que essas empunhaduras sejam experimentadas. Então a gente começa jogando o disco para o ar, e aí tem uma série de recomendações na parte prática, porque quando eu falo para jogar o disco para o alto, o que acaba acontecendo muitas vezes? Ao invés do aluno jogar para o alto, ele joga para trás. E ao ele jogar para trás, ele acerta quem está atrás dele, aí dá uma dor de cabeça, porque normalmente quem está atrás dele sempre é uma menina, né? E é aquela menina que não queria fazer aula prática, e aí o disco acerta ela. É uma desgraça, não sei, acho que essas coisas procuram, né? Não sei o que acontece. É igual a turma no futsal, a menina fala, eu tenho medo da bola do futsal, a bola vai acertar quem? Vai acertar ela, o implemento, a bola sente o medo da pessoa, né? Então a gente tem nessa foto aqui, nesse slide, essa diferença que vai existir entre a empunhadura do iniciante e a empunhadura do avançado, né? Então, conforme a gente viu, na hora do lançamento você vai ter esse 1,5 giro, né, uma volta e meia que acaba sendo realizado pelo corpo, usando as pernas como eixo para você conseguir dar, a partir dessa velocidade de movimento, transferir essa velocidade de movimento pro disco para que ele seja lançado o mais longe possível, né? Então, só para a gente finalizar, a aula de disco, a aula do martelo, a aula do dado, teórica, ela é sempre muito curtinha, né? Então, para a gente conseguir finalizar essa questão do disco, o que a gente vai ver? Aquilo que eu já cheguei a falar, a questão das tentativas que vão existir de acordo com o número de competidores, a importância que existe e essa posição inicial de partida, a partir da empunhadura, o atleta começa numa posição parada, né? O disco ele tem que cair dentro daquela zona de queda, bonitinho, né? Aqui tem essa questão da aferição das distâncias, desprezar centímetros ímpares. Eu procurei agora de pouco no livro de regras, não consegui encontrar nada a esse respeito, então não sei se essa informação principalmente ela acaba sendo válida ainda, né? Eu vou dar mais uma verificada para comprovar para vocês se realmente isso aqui está valendo ainda ou não. Mas uma coisa que eu já cheguei a comentar com vocês no peso, e aí acaba também valendo para o dado, acaba valendo também para o disco, para o martelo, que é essa possibilidade do atleta poder utilizar o implemento que é dele, né? Então, por mais que tenha aí nessa linha falando aqui, que os discos providenciados pelos organizadores de prova, só eles podem ser usados, na verdade também não acaba sendo assim mais. Você pode aceitar a utilização de implementos que são de propriedade do atleta, desde que eles passem pela inspeção na câmara de chamada e sejam aprovados, eles podem ir para a competição, e a partir do momento que ele foi para a competição, ele é de uso comum entre todos os atletas. Então, não acaba tendo essa distinção, porque o disco é meu, só eu vou usar. Não, a partir do momento que ele passou pela câmara de chamada, foi fiscalizado, foi aprovado e foi permitida a utilização dele na competição, ele é de uso comum de todos os atletas. De maneira que, caso eu faça o lançamento do meu disco, certo?
e eu queime o meu lançamento e seja a vez do Kaique lançar e o Kaique fala, não, eu não quero usar o disco da competição, eu quero usar o disco do Kleber, tem que aguardar o disco meu chegar na mão dele para daí sim ele ser chamado e começar a contar o tempo dele para lançamento, né? Então isso acaba sendo também uma coisa interessante e digna de nota. Certo, povo? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, né? Eu tenho em mente fazer o martelo já hoje, mas assim, eu acho que a gente pode fazer nessas aulas mais curtas, assim, eu acho que acaba sendo interessante, e daí na próxima semana a gente fala do martelo, e na outra a gente finaliza com o dado, a gente acaba com os arremessos e lançamentos, e aí lá no dia 27 eu comento rapidinho a respeito de provas combinadas, e eu creio que provavelmente na semana do dia 18 ao dia 22 eu já providencio para vocês pela plataforma Saga uma espécie de avaliação que vai contemplar história do atletismo, corridas, marcha, corridas e saltos. Certo? Então eu estou já elaborando esses testes, já está quase finalizando. E aí eu disponibilizo para vocês, daí vocês têm do dia 18 ao dia 22 para fazer essa, que seria, uma avaliação falando dos aspectos históricos, atletismo para crianças, a corrida, a marcha e os saltos. E daí a gente finaliza a questão no dia 20, né, dos lançamentos, arremessos e lançamentos. No dia 27 a gente fala das provas combinadas e eu faço um comentário em torno do aproveitamento de vocês, em torno dessa avaliação, e disponibilizo daí do dia 25 ao dia 29 uma outra sequência de testes que vão ser baseados daí nos arremessos e lançamentos e provas combinadas. Podemos combinar assim, ou vocês preferem que faça essa do dia 18 ao dia 22, história, marcha, corridas, e deixe saltos, arremessos e lançamentos para a semana seguinte? Melhor, né, professor? Isso é muita coisa. Muita coisa? Então ficamos acertados assim, ó. Eu vou fechar, né? Daí na semana que vem eu confirmo isso com vocês. Falo, ó, tá fechado, tá pronto o negócio. Vai estar aberto para vocês responderem a partir do dia 18 até o dia 22, né? E aí vai ter histórico do atletismo para criança, corridas e marcha. Mas vai ser tipo as unidades do Saga? Não é a unidade do Saga. Não, Sabe, mas vai ser esse estilo ou vai ser uma prova? Os exercícios? Sim. Vai ser naquele estilo. Então, só exercício daí. Só o exercício, não vai ter conteúdo, não vai ter desafio, não vai ter nada. É como se vocês estivessem fazendo a prova na sala de aula. Então, isso que eu ia perguntar, vai ser só uma prova mesmo avaliativa. Isso. Né? Com a diferença que vocês têm aí uma semana para conseguir fazer. Né? E recursos, tipo, que a gente teve durante as aulas. Exato. Daí a gente pega tudo que foi falado no presencial e mais um pouco daquilo que foi falado nas lives e alguma coisa também que estava presente, principalmente nos conteúdos da Unidade Saga. Apesar de que o que estava presente no conteúdo da Unidade Saga é aquilo que eu acabei falando, né? Tirando, por exemplo, os desafios, que alguns acabavam sendo até um tanto complexos demais para o meu gosto, né? E outros que pro meu gosto também, só para constar. não faziam lá muito sentido, mas a parte dos exercícios, principalmente, boa parte do que estava lá falado, a gente também comentou em sala de aula, né? E comentou nas lives. Então a gente vai seguir mais ou menos esse padrão, da pergunta e com 5 alternativas para escolher. É válido usar o nosso material que a gente já tem, né? Tipo, por exemplo, eu faço resumo, eu posso dar os meus resumos para responder a prova. Ah, não pode, eu vou ficar de olho em vocês. Não, eu sei que você não vai ficar de olho, mas se você falar que não é válido, eu não vou usar, isso é fato. Eu acho que é assim, como é que funciona essa prova
né? Eu chamo de prova, mas na verdade ela vai valer uma nota, mas eu acho que o que acaba sendo mais interessante nesse processo, e aquilo que eu já cheguei a comentar com vocês, que vai fazer com que haja uma mudança na forma como a gente entende o processo avaliativo, obrigar, por exemplo, exigir de vocês, a partir do momento em que você lê a questão, você voltar no conteúdo de aula, você voltar no material que você tem disponível para consultar. Eu acho que aí você está estudando mais uma vez, né? Eu acho que isso acaba sendo muito mais válido do que a questão de você colocar a alternativa e a pessoa não saber responder, ela chutar qualquer coisa lá e daí chegar no segundo momento e falar, você errou, porque o certo seria essa questão, essa alternativa para essa questão e não essa que você pôs. Então, é claro que algumas questões elas vão ser bem simples, bem básicas, mas outras elas vão exigir um raciocínio que vai demandar uma atenção mais especial, né? Não vai ser uma coisa assim que em 2 minutos você faz, né? Você tem que fazer ela com calma e pensar bem aquilo que você vai selecionar, né? Então, é mais ou menos por aí que vai ser essa questão dessa avaliação, exercício, teste. A gente precisa criar um nome diferente, né? Porque quando a gente fala avaliação... Coloca alguma coisa dissertativa, porque sou muito ruim em alternativa, professor. Pode ser, eu não pensei ainda em nenhuma questão dissertativa, eu não sei, a plataforma ela permite isso também, mas eu preciso entender ainda como é que funciona esse mecanismo, né? O mecanismo da prova-teste ela acaba sendo mais fácil de fazer, né? Porque eu coloco a questão, coloco as alternativas, seleciono qual é a alternativa correta e salvo, né? Agora a questão da escrita eu preciso entender ainda como é que funciona. Uma coisa que eu posso adiantar para vocês, você não precisa começar e terminar a prova no mesmo dia. A partir do momento que você tem uma semana inteira, você vai ter 2 botões lá, o salvar e enviar. A partir do momento que você salvou e enviou, você não consegue modificar mais nada, né? A partir do momento que você só salva, você pode sair da plataforma, fazer qualquer outra coisa, depois você faz o logon de novo, entra, abre de novo a prova e continua respondendo ela. Então, isso também eu vou lembrar vocês também quando chegar mais próximo, né? Eu vou fazer ainda mais alguns testes, vou mandar o arquivo para o Massari fazer lá na casa dele esse teste da prova, para daí a gente conseguir implementar, e aí a ideia é que outros professores também, se houver interesse, façam o mesmo tipo de atividade. Certo? Certo. Acho que o Vinícius ficou de perguntar alguma coisa, não sei. Precisa perguntar alguma coisa? Está de boa? Ele perguntou até quando vai ficar a plataforma, professor. Então, a plataforma ela não vai fechar, ela vai ficar até o final do semestre, bobear até o final do ano, né? Eu acho que eu não sei por quanto tempo foi feito o contrato, mas a informação que eu tive do Massari é que ela não vai fechar, ela vai ficar aberta com aquelas unidades, com os exercícios, com os testes, tudo lá, né? Para que haja essa possibilidade de consulta, para que haja a possibilidade de você refazer se você tiver interesse. Então ela vai continuar, ela não vai ser tirada do ar, né? As unidades elas não vão sair do ar, elas vão permanecer lá. Beleza? E aí eu também estou pensando nessa questão da qualidade de vida, então pode ser que surja também alguma coisa de qualidade de vida também para vocês fazerem nesse processo da semana aí. Eu quero ver se eu consigo antecipar o quanto antes para que não coincida, por exemplo, com outros professores. E aí vire todo aquele caos de ter um monte de coisa para fazer de novo. Certo, povo? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Não? Beleza, então. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês na aula, desejando uma boa noite a todos, até a próxima semana, até a próxima terça, né, com qualidade de vida, né, aí na quarta com o lançamento do martelo agora, né, que é uma prova louca,
né? Uma das que eu tenho mais medo acaba sendo a aula do martelo. Mas na semana que vem a gente fala sobre isso. Então, uma boa semana para vocês, se cuidem e até mais.